Bom dia, amigos. 31 de outubro de 2021, domingão. Aqui estamos novamente, ADM Osterbal, para fazer o estudo do Evangelho que nós fazemos diariamente, de segunda a segunda, a partir das 7 horas da manhã. E para iniciar os trabalhinhos desta manhã, nós vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, aos bons espíritos que nos ajudam na montagem, na inspiração desse trabalho de amor, nós agradecemos. Aos espíritos protetores, amigos, parentes desencarnados que acompanham este trabalho do estudo do Evangelho segundo a doutrina espírita. E nós pedimos, Senhor, para que eu possa transmitir com clareza, com humildade, com muito amor e carinho, estudando junto com vocês e orando para que possamos, ao terminar esse trabalho, possamos fazer as nossas vibrações em benefício de todos que sofrem, encarnados, desencarnados. Eu peço, Senhor, a Tua bênção por mais este estudo da Tua doutrina, que nos orienta, nos inspira para que, através desse Evangelho, possamos ser mais humanos, mais amorosos, mais gentis. Com o estudo do Evangelho, Senhor, dai-nos força de conter os impulsos inferiores e as doenças da alma, que são o orgulho, a vaidade, a prepotência. De nós não perdoarmos, de nós não praticarmos a indulgência. Então é isso que as orações, o estudo do Evangelho, nos convida a ser mais humanos, mais solidários, mais fraternos. É isso que o Evangelho nos ensina. E ainda caminhar pela porta estreita, que é a porta da ponderação, é a porta da prudência, seguindo o Evangelho. E assim nós fazemos força, Senhor, para não ir pela porta larga, porque a porta larga é a porta do mundo, que nos torna materialista. E nós queremos praticar, já na presente reencarnação, a nossa reforma íntima. Obrigado, Senhor, nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Bom dia a todos mais uma vez. E aqui nós estamos com muita alegria, muita vontade de estudar junto com vocês, porque com esse estudo que nós fazemos literalmente, nós vamos refletindo e depois, através da vontade, em primeiro lugar, e depois do esforço, nós vamos nos preparando para a vida futura,
que é a vida do espírito imortal, é a vida do espírito. Porque nós somos espíritos, hoje estamos encarnados, reencarnados num corpo de carne. E quando o nosso corpo morre, nós voltamos para o plano espiritual e ficamos na erraticidade, que é o período em que vamos prepararmos, estudarmos para novas reencarnações em outros corpos, em outros mundos. E justamente nós estamos aqui estudando o Evangelho no capítulo 2, falando sobre a vida futura. E hoje nós vamos ler e vamos juntos, cada um com o livrinho aí na mão, nós vamos lendo e vamos compreendendo o item 3, ok? Que é sobre a vida futura, que nós comentamos ontem o item 2, hoje nós vamos comentar o item 3, ok? Então vamos lá. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Não acreditavam na vida futura, acreditavam da maneira deles. Então, é o que ele fala. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos. Anjos, nós sabemos, são espíritos iluminados, né? Espíritos já em um grau evolutivo superior, já descarrado da matéria, né? Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, nesses espíritos iluminados, que consideravam como os seres privilegiados da criação. Assim era o entendimento deles, que os anjos eram seres privilegiados da criação de Deus, o entendimento dos judeus. Mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Isso eles desconheciam, que todos nós podemos ser anjos. Quer dizer, todos nós podemos ser espíritos superiores. Por isso que nós temos várias reencarnações, desencarnamos e reencarnamos. Ora no mundo de prova e expiação, ora no mundo primitivo, ora no mundo de prova e expiação, ora no mundo de regeneração, ora nos mundos felizes. Né? Então, eles não tinham essa ideia, não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Né? Todos esses espíritos missionários que vieram à Terra já são espíritos que passaram por várias reencarnações. Então, eles não tinham essa ideia, tinham ideia de anjo, mas não sabiam que os homens podem ser anjo, pode ser um espírito superior. O bandido de hoje, depois de ressarcir todas as suas dívidas, de passar por várias reencarnações dolorosas, ele vai evoluindo, vai crescendo, o seu espírito vai desmaterializando através das reencarnações sucessivas. Segundo eles, segundo os judeus, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, né? Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra. Eles acreditavam nos bens da terra, né? Pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência, assim que eles acreditavam em Deus, que Deus castigava
os inimigos. As derrotas que perdia era o castigo de sua desobediência, né? Então, segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação. Então, é assim que eles viviam materialmente. Acreditavam que Deus queria isso, né? Pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. É assim que eles acreditavam em Deus. Moisés, sobre isso, que foi a primeira revelação, Moisés, né? Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, eles não alcançavam, não é? Na época de Moisés, que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Por isso que as leis civis de Moisés eram duras, pelo nível evolutivo do povo, o povo ignorante das leis divinas, né? Mais tarde, segundo a revelação de Jesus, mais tarde, Jesus veio lhes revelar que é um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso, né? Segundo a revelação, Jesus já veio falando, meu reino não é deste mundo, né? É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus. Moisés recebeu os 10 mandamentos. Moisés, um grande legislador, mas um grande médium. E ele recebeu os 10 mandamentos via mediúnica. E onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. E é aí que ele está em toda a sua glória. É para onde vai retornar ao deixar a terra. Então, meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é o reino da paz, da harmonia, da união, de que nós somos espíritos imortais e depende do nosso crescimento moral para ir galgando evolução em nosso espírito, para crescer moralmente. Então, é esse esforço que nós fazemos e que Jesus veio nos ensinar. Entretanto, Jesus, conformando o seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, entendi, espírito puro, Jesus, né? Então, entretanto, Jesus, conformando o seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever-lhes dar uma luz completa. Então, Jesus, espírito puro, tinha que, naquele povo judeu que não tinha entendimento, ele veio lançar a lei do amor, da justiça e da caridade. E ele não podia falar tudo a respeito da vida futura, por causa do entendimento do povo da época. Então ele contava parábolas, contava historinhas, e foi combatendo as leis civis mosaicas, o olho por olho, dente por dente, pela lei do amor, da justiça, da caridade, do perdão, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que ele resumiu os 10 mandamentos nesses 2 mandamentos. Não é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, é a humildade, o amor, a caridade, a compreensão, exercitar a compreensão entre os nossos irmãos, compreender as suas atitudes,
aceitá-los como são, não é? Então, entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-lo, tudo ao seu tempo, não é? Então, Moisés foi a primeira revelação, Jesus já foi segundo, o Espiritismo é a terceira, que Jesus falou que viria um Consolador prometido, que é a doutrina espírita, ditada pelos Espíritos, não é? Porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio, como uma lei natural ao qual ninguém pode escapar. Então, ele já deu uma ideia da vida futura, fazendo a combater o olho por olho, dente por dente, ao dar a outra face. Não é? E já foi dizendo da vida futura, dizendo que o reino dele não era deste mundo, como os judeus esperavam, não é? Todo cristão crê, pois forçosamente, na vida futura. Todo cristão crê na vida futura, porque ensinamento do Cristo, quem segue o ensinamento do Cristo é cristão, né? Então, todo cristão crê, pois forçosamente, na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta. E por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número não é senão uma crença sem certeza absoluta. Crê que existe uma vida, mas não tem a certeza absoluta. Que a terceira revelação do Espiritismo vem dar essa certeza através das manifestações dos espíritos e nos trazer informações do mundo espiritual através dos médiuns, né? Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade, né? Então, sabe que existe uma vida, mas não tem a certeza. Já o Espiritismo, quem estuda o Espiritismo, dá para ter essa certeza, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, não é? O Espiritismo, que é o Consolador prometido, falado por Jesus, que viria um Consolador prometido, que justamente é o Cristo falando, o Espírito da Verdade é o Cristo, né? Então vamos lá. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Não é? Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos. Então, é ciência porque comprova a existência do espírito imortal, o espírito fora da carne. Comunica com nós, né? Os desencarnados comunicam com os encarnados. Ocultava é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas essas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível. Tentaram de toda forma combater o espiritismo, mas médios idôneos nunca conseguiu comprovar. E Chico Xavier foi o maior médium, com mais de 400 obras psicografadas pelos espíritos.
né? Então, não é mais novidade que os espíritos se comunicam, não é? Então, vamos lá. Não somente eu perdi aqui. Não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto. Como se descrição da vida futura é tão circunstanciada às condições da existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram. São tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Então, nós vemos o Espiritismo através da reencarnação em diversos tipos de reencarnações, provando a justiça de Deus, porque um nasce rico, outro nasce pobre, um nasce com deficiência física, outro nasce perfeito. Então, nós vemos a justiça de Deus através das reencarnações. O espírito vai ressarcir débitos de vidas passadas, né? E isso nos traz muito esclarecimento nas obras de André Luiz, espírito que ditou várias obras pelo médium, pela psicografia do médium Chico Xavier. Então, o Espiritismo é o Consolador prometido, é ciência, é filosofia e religião. É ciência porque comprova a imortalidade da alma, que os espíritos comunicam, os espíritos desencarnados, os espíritos da morte do corpo físico, comunicam com os espíritos encarnados. E é filosofia porque nos dá normas do bom viver, como proceder como encarnado, e religião porque baseia-se nos ensinamentos de Jesus. Não é? A nossa conduta. Então, nós temos muita matéria para ser estudado dentro do Espiritismo. Mas o que nós mais precisamos realmente é amolecer o nosso coração, ser mais sentimental, combater muito, com toda a força, o orgulho, o egoísmo, que nós somos ainda espíritos imperfeitos e estamos reencarnados no planeta de prova e expiação, que é o planeta Terra, governado por Jesus. E nós vemos aí muitas coisas que Jesus nos ensinou e que não são praticadas. Ainda nós vemos nesse mundo de provas e expiações muita violência. Mas nós, cada vez mais, nós temos que aumentar a nossa fé em Deus, porque Ele é o Criador. Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Ele é bom, é justo, é misericordioso.
E assim como vários reencarnados aqui na Terra, na própria reencarnação modificou, como esses missionários, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, Paulo de Tarso e tantos outros, chegou uma hora que a matéria não falava mais nada. Então começou a desenvolver a parte espiritual, as leis divinas. Nós temos que já colocar em nossa vida essas leis, respeitar essas leis divinas. E aceitar a recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros. Esse amor incondicional. Ainda nós temos impulsos inferiores de criticar, de faltar com a indulgência. Nós vemos o defeito de um irmão e nós falamos. Esquecemos que Jesus nos fala que nós vemos um cisco no olho do vizinho, não vemos a trave que tem o nosso olho. Então, devagarinho, esses ensinamentos vão entrando em nós. E aí é que nós precisamos, então, através das orações, procurar a ser mais humano. Mais carinhosos, mais afetivos. Não dá tanta importância às coisas materiais. Nós precisamos dela e devemos de trabalhar e a juntar bens. Nós podemos fazer isso, mas nós precisamos saber, com esse item aqui da vida futura, que tudo é passageiro. E nós não sabemos que horas que nós vamos voltar. Nós já estamos com a passagem comprada para o retorno ao plano espiritual, pela morte do corpo. Então é isso que nós precisamos acordar e a certeza de que nada é nosso. Mas precisamos sim cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito, ir ao médico, usar a medicina terrena, usar a medicina espírita, fazendo a transformação moral. Usar do hábito da gratidão. Então, é isso que nós precisamos. Fazer essa força. Nossos filhos são espíritos. Se pudermos, nós colocamos eles em redoma de vidro. Mas são espíritos, são nossos filhos na presente reencarnação. E eles precisam ter as dificuldades para poder crescer. Então, nós como os pais, nós temos responsabilidades. Como vai voltar esses filhos para o plano espiritual? Melhorados, mais humanos, mais fraternos, menos egoístas. E isso é pelo nosso exemplo, exemplo dos pais.
Então, precisamos sim, nós temos responsabilidade pelos nossos filhos, mas devemos orar por eles e deixar eles caminharem e apoiá-los, e não torná-los egoístas pelos nossos excessos de dar tudo o que eles querem, aumentando o egoísmo. Então, pessoal, com o item 2, o item 3, nós falamos sobre a vida futura, que é isso que nós devemos preocupar, em ser melhor a cada dia que passa. Então, meus amigos, vamos parando por aqui e amanhã nós vamos ler o item 4, que é a realeza de Jesus, que ele falou: eu não sou rei, meu reino não é deste mundo. Tá ok? Então, para encerrar o nosso trabalhinho, nós vamos fazer as nossas vibrações juntos agora, coletivamente, vibrando pela paz mundial, vibrando para as famílias, para que haja mais diálogo do que discussões nas famílias. Vamos vibrar pelas famílias. Vamos vibrar pelos espíritos desencarnados que participam incessantemente das nossas vidas aqui no plano Terra. Vamos vibrar por eles para que também possam fazer a sua reforma íntima, pensar nos ensinamentos de Jesus e orar, pedir a Deus para se modificar e começar a trabalhar com o perdão. Vamos vibrar para aqueles recém-desencarnados, nossos amigos, nossos parentes, conhecidos. Vamos vibrar, vamos falar para eles, que eles possam continuar a sua jornada evolutiva fora do corpo carnal e que nós desejemos para eles o desapego às coisas materiais e que o nosso amor por eles continue pelo nosso coração, que eles estão libertos do corpo material, desse aprisionamento que o espírito fica preso no corpo carnal e ele, quando morre, ele volta para o plano espiritual, que é de lá que ele veio. E vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos ser mais humanos, mais fraternos, mais solidários. Pedimos por nós, Senhor, para que afaste de nós esses impulsos inferiores que tanto nos deixa ficar com os pés fincados na terra. Nós pedimos, Senhor, por nós e pedimos por toda a humanidade que luta, que sofre, para que possam, devagarinho, aplicando os seus ensinamentos contidos no Evangelho, para que possamos ser obedientes e resignados por tudo que nos acontece no dia a dia. Obrigado, Jesus.
Que assim seja. Graças a Deus.